Eu peço que a igreja ore por ela. Pastor, está doente não, irmão? Ela está se preparando aí para fazer uma prova sábado agora. Então ela está dia e noite, fazendo um curso de manhã, tarde, noite. Chega em casa tarde, nem dorme de madrugada. Às vezes está até deixando de ir para os nossos cultos também lá, porque ela quer passar nessa prova. Eu tenho certeza que ela vai passar em nome de Jesus. E ela mandou um abraço. Ela falou: pastor, pai, manda um abraço lá para todo mundo. Fala que depois do dia 9 eu estou livre para adorar a Deus lá junto com o povo. Amém? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Diz assim, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Amém? Feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa conduzir, Senhor, essa palavra aos nossos corações. Que o Senhor venha nos encher nessa noite. Que o Senhor venha falar profundamente a cada vida que está presente aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Toma o teu assento, bate palma bem forte para Jesus, Liel, me ajuda. Amém? Me ajuda, Liel. Liel vai me ajudar aqui, amém? Irmãos, eu estou feliz nessa noite. Amém? Eu estava ali ouvindo, quando eu estava chegando aqui, eu estava ouvindo o nosso pastor Flávio, ele estava lendo Ezequiel 47, e ele estava falando sobre quando o anjo, ele ali chamava a Ezequiel para ir mais no profundo, né? Ele falou da água do tornozelo, ele falou da água do joelho, ele falou da água aos lombos, e ele falou que Ezequiel, ele mergulhou naquelas águas, e era isso que Deus queria com Ezequiel. Eu quero nessa noite também dizer algo da parte do Senhor. Deus não te quer no raso. Fala isso para pelo menos 2 irmãos aí perto de você. Deus não te quer no raso. Amém? Quem está entendendo isso, dá glória para Deus. Amém? Irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu fico maravilhado, mas eu fico também preocupado, porque a Bíblia, ela vai nos relatar aqui que na terceira viagem de Paulo, ele vai chegar numa cidade chamada Éfeso. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, quando ele chega naquela cidade, Paulo foi enviado ali pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele conduziu Paulo àquela cidade chamada Éfeso. A Bíblia vai dizer que aquela cidade estava destruída, estava devastada pelo pecado. A Bíblia diz que naquela cidade havia muita prostituição, havia um templo chamado Templo de Diana dos Efésios. A Bíblia diz que esse templo era pura prostituição, idolatria. A Bíblia vai dizer que esse povo estava endemoniado, estava passando por uma moeda na mão de Satanás. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele agora vai falar para Paulo: olha, sobe às regiões mais altas, porque ali eu quero te usar. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele chega a essa cidade chamada Éfeso, e a Bíblia diz que Paulo, ele começa agora a andar por aquela cidade, ele começa agora a ser levado pelo Espírito Santo, e ele começa agora a visualizar, ele começa agora a contemplar tudo que acontecia dentro daquela cidade. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele andando por ali, ele vê o templo de Diana, ele vê o povo endemoniado, ele vê o povo na idolatria, ele vê o povo sendo enganado por Satanás. E a Bíblia vai dizer que ele, andando pelaquela cidade, ele vai agora avistar 12 homens. Ele vai ver 12 homens que chama a atenção dele.
A Bíblia diz que Paulo, ele agora começa a olhar para esses 12 homens e começa a ver a vida desses homens. Começa agora a ver o movimento desses homens. E Paulo, ele vai ficar ali reparando a vida desses 12 homens. E Paulo vai ver que esses homens, eles se reúnem para cultuar a Deus. E depois do seu culto, simplesmente eles vão para onde eles moram. De repente anda pelaquela cidade, vê uma prostituta, vê uma pessoa endemoniada, mas esses homens nada fazem. Eles apenas passam pelaquela cidade como desapercebido, como nada estivesse acontecendo ali que poderia mexer com eles. A Bíblia diz que esses 12 homens estavam conformados com tudo aquilo que estava acontecendo na cidade de Éfeso. A Bíblia diz que eles seguiam uma vida normalmente, serviam a Deus, mas apenas isso. Passava pelo pecador, não falava, passava pela prostituta, não falava. Aquela cidade também não se incomodava com eles, e eles também não se incomodavam com aquele ritual que aquela cidade seguia. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, observando esses 12 homens, ele vai agora perceber, e ele vai ver que esses homens eram diferentes. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, depois de alguns dias, ele vai se aproximar desses 12 homens. E a Bíblia diz que Paulo, ele vai fazer uma pergunta para esses homens. Ele vai fazer uma pergunta: olha, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Paulo, ele vai fazer uma pergunta: olha, vocês já conhecem o Espírito Santo? Que coisa, irmão. Paulo, entenda bem, ele percebeu que na vida daqueles homens estava faltando alguma coisa. Paulo, ele percebeu que na vida daqueles 12 homens estava faltando algo muito poderoso. E ele vai fazer a seguinte pergunta: vocês já conhecem o Espírito Santo? A Bíblia vai dizer que um olha para o outro, e alguém vai tomar a palavra e vai dizer: olha o que ele diz: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eram crentes, louvavam, cultuavam, mas ainda nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo, ainda incomodado com aquilo, Paulo pergunta: mas vem cá, então, o que vocês conhecem? E eles falam: olha, nós conhecemos o batismo de João. Nós fomos batizados no batismo de João, que é o batismo de arrependimento de pecado. Nós fomos batizados nas águas. Mas esse tal Espírito Santo que você falou, nunca ouvimos falar desse Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Esses homens, Paulo detectou que eles eram crentes. Mas eles eram crentes frios, crentes fracos, crentes acomodados, crentes que não faziam a diferença em meio a uma cidade destruída pelo pecado. Crentes que não incomodavam aqueles que também estavam pecando. E quando eles falam: olha, nós só conhecemos o batismo de João, Paulo, ele vai entender que alguém passou pelaquela cidade antes dele.
Mas quem passou pelaquela cidade só conseguiu ganhar 12 almas. Quem passou naquela cidade antes de Paulo só ganhou quantas almas? 12 almas. A Bíblia vai dizer, com certeza, que quem passou pelaquela cidade foi Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um homem muito letrado. Era um homem que visualizava somente a lei. Apolo era um homem que sabia muito das escrituras. Mas Apolo, ele não falava da graça. Ele só queria falar daquilo que ele tinha muito entendimento. Que era de Moisés, que era dos profetas Elias. E a Bíblia vai dizer que Apolo, quando ele chega na cidade de Éfeso, antes de Paulo, escuta isso hoje, que é muito forte. Ele vai ganhar 12 almas. E ele vai agora ensinar aqueles 12 homens somente o batismo de João. Eu tenho certeza que Apolo deve ter falado de Moisés, deve ter falado de Abraão. E com certeza ele acabou a sua história falando de João Batista, que foi um dos últimos profetas, ou o último profeta. Com certeza Apolo, quando ele falou de João Batista, ele falou do pai de João Batista, que era Zacarias. Ele falou da mãe de João Batista, que era Isabel. Ele contou a história, com certeza. Olha aí, Isabel era estéril, não poderia. Zacarias era sacerdote. Zacarias um dia entrou no templo. O anjo apareceu para ele, falou que ele teria um filho. O anjo deixou ele mudo, ele não pôde falar até que João pudesse nascer. Aí João cresce e vai lá para o deserto. João agora veste roupa de pele de carneiro, se alimenta de mel silvestre. E João agora começa a pregar arrependimento de pecado. Quer dizer, todos aqueles que tinham pecado, que se chegasse a João, ouvia a mensagem de João, que era uma mensagem dura, era uma mensagem de repreensão. E quem se arrependesse através da mensagem de João, essa pessoa, para mostrar a Deus que estava arrependido do teu pecado, essa pessoa tinha que passar pelas águas. Apolo falou isso para esses homens. E a Bíblia vai dizer que esses homens aceitam ser batizados nas águas. E eles foram batizados nas águas. Porque eles mesmos falaram aqui o quê? Nós só conhecemos o quê? O batismo de João. Mas o mais interessante, se Apolo ele era um guardador fiel da lei, e ele chega até João e conta a história de João para esses 12 homens, eu vou perceber algo, que ele só contou a história pela metade. Porque o certo dele, se ele contou para esses homens a história de João, ele tinha que falar assim: olha, mas um certo dia, esse João que eu estou falando para vocês, que batiza nas águas, ele estava um dia lá batizando, e de repente João ficou atônito quando ele olhou lá para o final da fila. E quando João olhou lá para o final da fila, João foi cheio do Espírito Santo, e ele falou assim: olha, eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas virá um após mim, que eu não sou digno, eu, João, não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Espírito Santo e fogo. Escute, para te dar glória. Essa parte Apolo não contou. Por isso que esses homens eram homens normais, eram homens que não faziam diferença,
Eram homens que não se incomodavam com o pecado de Éfeso. Eram homens que não sobressaíam em meio a uma cidade tomada pela prostituição, pelos vícios e por Satanás, porque eles não conheciam o Espírito Santo. Hoje não é diferente não, meu irmão. Hoje não é diferente. A única diferença que existe hoje é que nós, como igreja de Cristo Jesus, que estamos na graça, nós já ouvimos falar do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Esses homens, eles não estavam cheios do Espírito Santo porque eles nunca ouviram falar. Como que eles seriam cheios de algo se eles nunca ouviram falar? Se não conhecia? Então hoje eu vou entender que nós, como igreja do Senhor, hoje nós podemos estar pior do que esses homens. Porque eles não eram cheios, porque não tinham ouvido falar. E nós que já ouvimos falar, estamos cansados de falar, cansados de ler, e se encontramos vazios hoje dentro da casa de Deus. Como que nós iremos fazer a diferença nesse século 21? Como que nós iremos fazer a diferença onde nós moramos? Querido, nós deveríamos estar cheios do Espírito Santo. Aonde que nós iremos fazer a diferença? Se nós, igreja do Senhor, estamos vazios, não buscamos essa essência, esse poder chamado Espírito Santo. Você não conhecer é uma coisa, agora você conhecer e não está cheio, querido. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Deus quer impactar essa geração. A minha filha mais nova, ela está agora no colégio lá em Madureira, particular. Segundo dia de aula dela, eu perguntei: ei filha, como está o colégio? Ela falou: poxa pai, hoje eu fui abordado por duas jovens, por duas meninas da minha idade. E eu falei: e aí? Queriam te bater? Ela falou: não, pai, vieram pedir para namorar comigo. É o mundo que nós vivemos. É o mundo que nós vivemos. E a pergunta hoje é: o que você tem feito no meio dessa podridão de pecado que nós estamos vivendo? O que a igreja do Senhor é hoje, no meio dessa Éfeso que nós estamos vivendo? O que nós somos como servos de Deus, no meio de tanto pecado? Será que nós estamos como esse homem? Nós passamos para lá, passamos para cá, boa noite, boa tarde, bom dia, mas não estamos fazendo a diferença. Querido, sabe por que Jesus nos chamou? Para impactar, para ser luz, para ser sal. Jesus nos chamou para fazer diferença. Ei, você tem que fazer diferença. Aonde você mora, o Espírito Santo tem que aparecer. Aonde você estuda, no teu colégio, na tua faculdade, o Espírito Santo tem que aparecer. Mas como que ele vai aparecer se eu não busco, se eu não estou cheio, se eu ainda não conheço esse Espírito Santo? Paulo, ele detectou algo que de repente nós não estamos detectando. Quem era Apolo? O letrado. Hoje em dia nós estamos ouvindo muitas letras nos nossos cultos. E às vezes você escuta algo, aquilo até na hora te enche. Mas depois, quando tu vai embora, tu está vazio de novo. E você pergunta: cara, eu ouvi uma palavra poderosa. Mas só palavra. Muitas palavras que nós ouvimos, irmão, está até muito bonita, está até muito teológica, mas também está muito vazia da presença do Espírito Santo. É por isso que hoje, muitas vezes, nós como igreja não conseguimos sobressair.
Somos abafados pela multidão de pecados, somos abafados pela multidão de coisas erradas que está lá fora, quando na verdade era para a gente, aleluia, sacudir, era para a gente explodir, era para a gente impactar quem está lá fora, e muitas vezes nós somos impactados pelo pecado. Pastor, o que está faltando nos dias de hoje, sabe? O que está faltando é crente cheio da presença do Espírito Santo. É crente mergulhado no Espírito Santo. É crente focado no Espírito Santo. É isso que está faltando hoje. Se for mentira minha, você pode falar. Você se sente muito bem aqui dentro da casa do Senhor. Não é assim? Glória a Deus, aleluia. Mas lá fora, lá fora você é bombardeado. Lá fora você não consegue sobressair. Lá fora o diabo te abafa. Lá na tua faculdade o diabo te abafa. Dentro da sua casa o diabo te abafa. Sabe quando você fica alegre? Quando você entra aqui, escuta um louvor, escuta alguém falando, você vem aqui, dá glória, dá aleluia, mas lá fora o que você tem feito? Nada. Isso é uma realidade, meu irmão. É uma realidade que muita gente não quer ouvir. Tem gente que só consegue ser crente dentro da igreja. Dentro da igreja é crente. Mas vai andar com ele 24 horas para ver quem é. Sabe o que é isso? Está vazio. Está sem o Espírito Santo. Está sem a presença de Deus. E o pior, já ouviu falar do Espírito Santo. Sabe o que Deus está falando hoje? Hoje tem porta aberta aqui. Levanta a mão, hoje tem porta aberta. Mas sabe que porta? Porta do céu, para derramar sobre a tua vida o poder do Espírito Santo. Ei, Deus quer que essa geração, que essa igreja, Deus quer que o pastor Luiz, que o pastor Flávio, Deus quer que esses jovens, Deus quer que essas mulheres, Deus quer que esses levitas se encham do Espírito Santo para fazer a diferença aonde chegar. Aonde chegar, querido? Tem gente que pensa que Deus só tem promessa de dar uma casa própria, de abrir uma porta de emprego, de restaurar a tua loja, o teu negócio. Também é promessa. É promessa de Deus te abençoar. Mas há uma promessa lá no livro de Joel, no capítulo 2, no verso 28. Dizendo que no final do tempo Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a igreja. Aí a Bíblia vai dizer, presta atenção, que quando João Batista ele vê Jesus, ele fala, olha, virão após mim que vos batizará com Espírito Santo e fogo. Aí Jesus se aproxima de João. Aí João fala assim, Jesus, eu é que tenho que ser batizado por você. Aí Jesus fala assim, não, pode me batizar aqui, isso é para se cumprir as Escrituras. Aí a Bíblia diz que João pega Jesus, batizou nas águas. Quando Jesus levanta das águas, que sai do rio, a Bíblia diz que o céu se abre. O céu se abre. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, vem descendo, ó. Está todo mundo olhando, irmão. Foi visível para todo mundo. Ó. Aleluia. Está lá, mandar xandara. Tu pode dar glória a Deus aí. Tu está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando que não quer que você seja batizado só nas águas, não. Mas Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Tem porta abrindo aqui para você, querido. A porta da promessa de Deus. A porta de ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Escute, ó. Todo mundo está olhando.
daqui a pouco aquela pomba vem sobre Jesus. O céu está aberto. Todo mundo está olhando para o céu. E uma voz vem lá de dentro e diz assim: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. A fé. Pega na mão da pessoa que está do teu lado só um minutinho. Pega na mão dele. Alai, Joe, Manaia, Saio, Decaia. Xanaia, Sede, Raia. Pega na mão dele aí. Um minutinho de glória. Se você crê que Deus hoje está abrindo porta de promessa, de derramamento do Espírito Santo, vai, abre a tua boca. Um minuto de glória para Deus. Aleluia. Xarai, Decaia, Sede. Amai chude sereba, anagashandaraia sereba caia. Essa geração precisa de igreja que esteja cheia, movida pelo Espírito Santo. Essa geração precisa de crentes cheios do Espírito Santo, de músicos cheios do Espírito Santo. Essa geração precisa de pastores cheios do Espírito Santo, de jovens cheios do Espírito Santo. Ei, Deus te chama para impactar essa geração pecaminosa. Xaraia a fé. Não é ser somente crente. Não é ser somente crente. Alai, Manaia. Chamaia, feia. Amante o rebaço. Eu estou sentindo a presença. Não é somente crente. É ser crente cheio do Espírito. Pai, Senhor Jesus. Sai, Becaia. Aleluia. Não existe mudança se não tiver poder do Espírito Santo. Anaia, feia. Não existe diferença se não tiver cheio do Espírito Santo. Manachai, declare. René, Manaia. Escute isso hoje. A Bíblia vai dizer que Jesus começa o teu ministério cheio do Espírito Santo. Fala para o teu irmão: vazio, você não faz nada, meu irmão. Vazio, tu não faz nada. Tu acha que o diabo tem medo de crente? Tem, pastor? Não tem. Crente cheio. Crente vazio, o diabo não tem medo, pastor. Diabo olha e ri. Mas se o diabo olhar e ver um crente tomado pelo Espírito, se o diabo olhar e ver um crente aceso, com a tua botija cheia de azeite, meu irmão, ó o diabo, escute. Paulo vai olhar para esses homens e vai falar: vocês não conhecem. Eles falaram: não, nós não conhecemos esse tal Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala para eles assim: olha, eu era um homem matador. Eu perseguia crente. Eu creio que Paulo falou para eles: pastor, eu era um matador. Teve um dia que eu estava indo para Jerusalém para perseguir os crentes. No meio do caminho eu vi uma luz, e aquela luz me perguntou por que eu estava perseguindo a ele. Eu caí, tentei olhar, fiquei cego. Me conduziram até a casa de um homem chamado Judas, numa rua chamada Direita. Lá eu fiquei.
De repente entrou um homem chamado Ananias, me procurando. Cadê Saulo? Cadê Saulo? Jonas falou, está lá no quarto. Quando Ananias abriu a porta, eu estava já orando. Ananias se aproximou, colocou a mão sobre os meus olhos, e a escama que estava nos meus olhos caiu. Quando a escama que estava nos meus olhos caíram, ele falou assim: agora seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu experimentei algo que nunca tinha experimentado. E depois desse dia que esse tal Espírito Santo entrou na minha vida, fez parte da minha vida, eu só tive vontade de pregar o Evangelho. Eu só tive vontade de ganhar alma. Eu só tive vontade de tirar almas da mão do diabo. E agora eu faço a minha terceira viagem. Eu chego aqui e encontro vocês que não conhecem o Espírito Santo. Mas eu quero dizer que lá atrás os meus irmãos estavam reunidos na igreja debaixo de uma promessa de receber poder. E eles receberam poder. E eu quero dizer aqui para vocês que se vocês creem no que eu estou dizendo, Jesus de Nazaré vai batizar vocês com o Espírito Santo. Vocês creem? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que aqueles 12 homens olham para Paulo e falam assim: olha, isso aí a gente não tinha ouvido, mas nós queremos. Aleluia. Vocês creem? Creem. Aleluia. Fica de joelho. Aqueles 12 homens se ajoelharam. O mais interessante, irmão, que essa promessa de batismo, ela não era só para a igreja primitiva, não. Essa promessa, depois que o céu abriu em Atos capítulo 2, o céu permanece aberto até hoje. Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: o céu está aberto, esperando só alguém falar assim: Deus, me encha do teu Espírito Santo. É complicado, pastor, não é simples. Olha o que a Bíblia diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39. Porque a promessa do que, pastor? A promessa do derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz, Atos capítulo 2, que todos estavam reunidos no mesmo lugar, falando com Deus: Deus, queremos a promessa. E a Bíblia diz que de repente foram vistas línguas como de fogo. Eles sentiram um vento forte e veemente e impetuoso. A Bíblia diz que quem estava fora do templo eram os judeus, que criam também em Deus. Mas quando eles olharam para dentro do templo, eles enxergaram uma igreja renovada, uma igreja agora batizada com o Espírito Santo, uma igreja diferente. E eles perguntaram: olha, o que é isso aí? Vocês estão bêbados, vocês encheram a cara de vinho, agora está dentro do templo. Aí Pedro toma a frente e fala assim: não, aqui não tem ninguém bêbado, aqui não tem ninguém cheio de moço, aqui nós estamos cheios do Espírito Santo. E eles perguntam assim: mas como que é isso? Aí ele vai falar: porque a promessa, capítulo 2, verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós. Olha Pedro falando: a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Para por aqui. A tantos quantos Deus, nosso Senhor,
chamado. Olha para o teu irmão e pergunta para ele assim: você foi chamado? Não, você tem certeza que você foi chamado? Se você tem certeza, essa promessa é para você. Sabe o que nós vemos hoje? Uma geração que não liga para isso. Uma geração que nem se importa em ser cheio do Espírito Santo. Uma geração que não se importa em experimentar o poder do Espírito Santo. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Enquanto você não experimenta, você ainda é natural, é apenas um crente. Mas depois você experimenta o Espírito Santo. Depois de você, irmão, tiver uma experiência com o Espírito Santo, você nunca mais vai ser o mesmo. Sabe o que Deus está falando hoje? Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua caminhada. Essa promessa é para mim, é para você, querido. Glória a Deus. Quando eu estava lá no mundão, eu já vou terminar. Eu já tinha experimentado o cigarro, a maconha, a bebida, a cachaça, o baile funk, o baile charme, a prostituição. Tudo isso eu já tinha experimentado. Mas no dia que eu subi no monte com o propósito de Deus me batizar com o Espírito Santo, e naquela madrugada, quase 1h da manhã, que eu estava glorificando a Deus, e que de repente, quando eu olhei para o céu, que eu dei glória, eu vi como um meteoro do céu veio na minha direção. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro, irmão, que eu estava numa roda e eu dei glória. Eu vi nitidamente o meteoro do céu vindo assim mesmo. O Espírito Santo te deu. Caí no chão. Quando me levantaram, eu estava falando uma língua que nunca tinha falado. Quando eu desci daquele lugar, irmão, o pagode caiu por terra, o vício caiu por terra, a prostituição caiu por terra, porque o que eu experimentei. Pega na mão do teu irmão, pergunta para ele: tu já experimentou? Tu já experimentou falar em língua? Tu já experimentou ser cheio? Tu já experimentou, querido, batismo com o Espírito Santo? Ei, você já experimentou, aleluia, andar cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Pastor, por que eu não consigo orar? Está vazio. Por que eu não consigo ler Bíblia? Está vazio. Por que eu não tenho ânimo para evangelizar? Está vazio. Pastor, por que toda vez que eu paro na roda do ímpio, eu me corrompo juntamente com eles? Está vazio, meu irmão. Mas eu sou crente, mas eu não sei. Mas está vazio. Aleluia. Crente vazio não faz diferença. É verdade. Crente vazio não consegue sobressair. É por isso que esses 12 homens, aqui em Atos, que estavam lá na cidade de Éfeso, não fazia diferença. Quem olhasse para eles, nem sabia que era crente. Mas Paulo conseguiu detectar. Paulo falou: está faltando alguma coisa nesses homens. Sabe o que Deus está falando hoje? Está faltando alguma coisa na sua vida.
Está faltando alguma coisa no teu ministério. Está faltando alguma coisa na sua vida. Está faltando. Quando Paulo fala para eles do Espírito Santo, aí eles falam: nós queremos isso aí. Paulo fala: vocês querem? Queremos. Então se ajoelhem. Ou senão fica de pé. Não tem importância. Paulo foi no primeiro. Receba o Espírito Santo. Glória a Deus. Esse aqui começou a falar em língua. O do lado olhou. Eu também quero. Tu também quer? Quer. Esse começou a pular. Esse começou a rodar. Esse começou a falar em língua e começou a marchar. Esse começou a dar glória e estava tudo enrolado. E Paulo foi colocando a mão. Quando Paulo acabou de colocar a mão, os 12 estavam cheios do Espírito. Será que Deus pode achar 12 pessoas aqui hoje que queiram? Será que Deus pode achar 12 pessoas aqui hoje que queiram? Aleluia! Aleluia! Eu sei que Deus está falando, meu filho. A minha promessa está de pé. A porta está aberta hoje. Hoje a porta está aberta. A porta para ser cheio do Espírito, para ser batizado pelo Espírito. A porta está aberta. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas aqui hoje que Deus quer renovar em línguas. Tem pessoas aqui hoje que você vai passar pelo porteiro do teu prédio e você não vai dar boa noite, não. Você vai falar: Jesus te ama, seja cheio do Espírito. Eita, levanta a mão da glória a Deus. Se prepare para começar a fazer a diferença. Se prepare. Quem está entendendo aí, levanta a tua mão. Ei, moço, é contigo que Deus está falando. Deus quer te encher, Deus quer te mudar. Através da tua vida vão ver a glória de Deus. Glória, glória, glória. Não vai ser mais a mesma coisa. Deus. Depois que Paulo pega aquele homem cheio do Espírito Santo, Paulo fala assim: sabe para onde nós vamos agora? Vamos para a sinagoga. Aqueles homens tinham medo de ir para a sinagoga. Mas depois do Espírito Santo, irmão, cadê o medo? A Bíblia diz que Paulo ficou 3 anos em Éfeso. 3 anos. A Bíblia vai dizer que 87% dos moradores de Éfeso tiveram que se render aos pés de Jesus. A Bíblia diz que era tanto poder na vida de Paulo que chegou a ponto das pessoas da cidade pedir um lenço que ele usava para poder levar, para poder curar os espíritos malignos de muitos. Iam saindo. Crente cheio. Aleluia, Deus. Crente cheio, irmão. Outro dia eu estava perguntando a Deus, eu falei assim: Deus, por que o Senhor não permite, ou não está permitindo, que algum cego, paralítico, entre na sua casa? Eu não sei se vocês já repararam isso, mas se vocês repararem, vocês vão ver que não são muitas pessoas cegas, paralíticas, surdas, mudas, que frequentam os cultos evangélicos. E um dia eu perguntei a Deus orando. Eu falei: Deus, por que o Senhor não mandou os paralíticos, os cegos? Sabe o que Deus falou comigo? Para quê? Para entrar cego e sair cego? Para entrar paralítico e sair paralítico?
Eu falei, mas por que, Deus? Sabe o que ele falou? Meu filho, a minha igreja está vazia. Meus filhos estão se importando mais com as coisas dessa terra, quando na verdade deveria se preocupar primeiro com o reino. O que é o reino dos céus, querido? Não é comida e nem bebida, mas é o quê? É o quê? Poder. Hoje Deus quer mudar isso. Glória! Hoje Deus quer que nós venhamos dar a volta por cima. Sabe o que eu falei para minha filha mais nova, quando ela me falou isso? Pai, 2 meninas veio do meu colégio e pediu para namorar comigo. Eu falei, filha, sabe o que Deus colocou lá? Para você fazer a diferença. Aleluia! Eu falei para ela, tá jejuando? Não, pai. Tá orando? Não. Falei, começa a jejuar. Começa a orar, porque aqueles demônios, eles vão cair por terra naquele lugar. Glória a Deus. Deus te levou ali. Mas Deus não quer te levar ali vazia. Deus quer que você esteja cheia do Espírito Santo. Porque quando você entrar naquele lugar, aquelas jovens que estão aprisionados por Satanás, eles serão libertos para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Porque aonde há a presença do Espírito Santo, há libertação. Quem pode ficar de pé nessa noite? Aonde há a presença do Senhor, tem que haver libertação. Pastor, eu já orei, eu já busquei a minha vitória pela minha família. Pastor, eu não consigo ver a diferença. Teve um dia que eu ouvi um testemunho de um irmão que ele foi num culto. E nesse culto que ele foi, o pastor estava pregando sobre o Espírito Santo. E o pastor falou assim, meu querido, você não tem que buscar Deus somente dentro da igreja, mas você tem que buscar o poder do Espírito Santo. E esse poder, você não tem que deixar ele dentro da igreja, você tem que deixar ele dentro de você. E aonde você for, você vai falar, Espírito Santo, entra comigo. Espírito Santo, vai comigo. E ele disse que naquele dia ele saiu da igreja e ele falou assim, Espírito Santo, vai comigo para minha casa. Irmão, sabe o que ele falou? Ele falou que ele chegou na casa dele, ele abriu a porta. A mãe dele não era crente, o pai não era. Tinha 2 irmãs que não eram crentes, estava sentado na sala. Antes dele abrir a porta, ele falou, Espírito Santo, entra comigo. Espírito Santo, que o teu poder venha exalar dentro da minha casa. Escute isso. Ele falou que ele passou pela sala. A mãe e o pai estavam vendo televisão e as irmãs. Ele foi para o quarto dele. O Espírito Santo falou para ele, olha. Ele começou a orar. Ele começou a falar em línguas. Ele falou que 3 minutos de oração, quando ele abriu os olhos, a mãe dele estava do lado dele de joelho. O pai dele estava do lado dele de joelho. As 2 irmãs estavam do lado dele de joelho chorando, todo mundo chorando. E ele começou a orar mais intensamente. Ele falou que ele sentiu uma presença dentro do quarto dele, querido. Quando ele foi perceber, a mãe estava falando em língua, o pai estava falando em língua, as irmãs estavam falando em língua. Se você crê nisso, levanta a tua mão e dá um glória para Deus aí. Ei, se prepare para impactar a tua casa. Aleluia! Alamandará Xandaraia. Se prepare para impactar a tua família. Aleluia! Remante, Orevá, Sarábia. Deus está falando aqui nesse lugar. Ramante, Orevá, Saravá, Choreremanaia. Só quem crê nisso, só quem crê nisso. Só quem crê nisso. O que Deus está falando nessa noite. Hoje vai ser diferente do lugar. Moço, o tempo todo que tu está dando glória.
Deus está te visitando, aleluia. Deus está falando comigo, meu filho, a obra é muito grande na vida desse moço. Ele sabe o que tu está falando, ele já experimentou o que tu está falando, e ele hoje vai ser renovado pelo meu poder. Hoje Deus te renova. Alá mandará, meu amigo, na frente, moço. O tempo todo que eu estou falando, eu estou vendo uma cachoeira do céu sendo derramada sobre a tua cabeça, e Deus falando, meu filho, eu estou enchendo. Ai, meu Deus, dá glória aí. Dá glória. Ai, eita. Alai, eu estou sentindo algo tremendo aqui. Vem cá, rapaz. Vem cá. Lá manda chantarada. Eita glória. Isso você. Isso você. Aleluia. Lá manda chantarada. Fica aqui na frente. Lema chorere manaia cabra. Alamanchumi astai do fogo na. Alabai, xereba, cai, assai, declama. Fica o varão por aqui, fica aqui, Luiz, fica por aqui, Luiz. Fica o varão por aqui. Alamanda, xuriana, arábia. Fica mais um por aqui, ó. Arabaxanda, arabacalabada, arabacalabadachando, remanaia, fé. Shadaya Feri, Shai Juli Feri, vai Tomanaga Shanda, enche, vai encher. Oh, o céu está aberto. Pastor, eu creio que hoje eu vou sair aqui diferente. Sai do teu lugar, aqui na frente.